Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível fraudar uma eleição no Brasil para presidente? Hum? Tá bom, eu sei que você vai responder. Dizem que os bolsonaristas respondem que sim, já os petistas respondem que não. Vamos tirar essa dúvida? Bem, eu acho que sim, que é possível fraudar. Achar, todo mundo pode achar. Mas vamos com o recorte que eu fiz aqui, que é muito importante. Eu vou trazer aqui uma senhora chamada Sila. Essa Sila tem um sobrenome estrangeiro e ela é uma marqueteira que já foi muito ligada ao Ninho Tucano e a gente aproveitou o material dela, mas ela deu sabe, uma assim, uma, uma chave para a gente trabalhar em cima de uma fala dela que vai servir bastante para a gente elucidar esse fato, se é possível ou não fraudar as eleições, porque ela fez essa provocação para a Comissão Cidadã de Inquérito. E ela deu uma entrevista agora, recentemente, agora no começo de agosto, né, por Roda Viva. Vamos ver esse trecho dela. Ciro, eu tenho uma pergunta que vem de Ponte Nova, Minas Gerais, do Everson Bonfioli. A população acredita na integridade da urna eletrônica? Não. Esse ovo da serpente ele foi plantado ali em 2014 sem nenhuma evidência, né? A gente não tinha uma evidência de fraude, no entanto, a população brasileira começou a pensar nisso. Hoje, quando eu vou para as pesquisas, eu vejo ali um número bastante impressionante de pessoas que não acreditam na urna eletrônica. Tem mais pessoas que acreditam, mas tem pessoas que acreditam só um pouco. Quando eu olho quem é que acredita e não acredita, entre os eleitores do Flávio Bolsonaro, menos eleitores acreditam. Eu tenho um dado. Por que eleitores do Flávio Bolsonaro são os que menos acreditam? Será que é porque eles são mais instruídos? Será porque eles têm mais conhecimento? Será porque eles são mais inteligentes? Será porque eles têm mais informação? Não é uma pergunta? Por que só os eleitores de Bolsonaro, a maioria não acredita, né? Continue acompanhando. Eleitores acreditam. Eu tenho um dado interessante sobre essa questão das urnas eletrônicas que nos foi passado pela comitiva que veio aqui da OEA observar as últimas eleições. Para você fraudar o sistema eleitoral brasileiro, você teria que pegar 5.000 urnas. Nessas 5.000 urnas teriam que ter 100% de votos para um único candidato e dessa forma você moveria a intenção de voto em 1%. Então, veja a complexidade que seria fraudar, porque as nossas urnas são muito descentralizadas. Isso é um desserviço para a democracia brasileira, você passar a não confiar num sistema eleitoral que, aliás, como a gente já falou aqui hoje, ele é admirado no mundo inteiro, né? É claro que todo sistema ele tem que ter mais transparência, tem que ser mais aprimorado. No entanto, você jogar isso no lixo e dizer que tem fraude, sendo que nunca teve uma evidência de fraude, é um serviço, né? Bom, Era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então, esse é um tema da maior gravidade. E nós estamos... Para você fraudar o sistema eleitoral brasileiro, você teria que pegar 5.000 urnas. Nessas 5.000 urnas teriam que ter 100% de votos para um único candidato e dessa forma você moveria a intenção de voto em 1%. Então, veja a complexidade que seria fraudar, porque as nossas urnas são muito descentralizadas. Bem, essa do 1% me provocou, né? E aí? Você acha que 1% é muito? Ou você acha que 1% é pouco no Brasil? Bem, você viu o Flávio Dino dizendo em 2010 que já existia esse esquema do mesário, né, que usava o título do eleitor
para votar no lugar do eleitor. E nessa época ainda não tinha biometria. E aí eles começaram a criar a biometria para poder consertar, né, esse episódio. Porque o- a urna eletrônica começou em 2002. E aí foi onde o Lula ganhou. Depois, em 2006, o Lula ganhou. Aí veio 2010, né? Acontece essa eleição e aí você tem essa briga aí, né? A Dilma ganhou de novo e o negócio do mesário lá digitava o número do título do eleitor e votava, porque não tinha biometria. Aí, vamos colocar a biometria, porque com a biometria vai acabar com isso. Vamos pesquisar esse negócio aí. Eu pesquisei no Google, aí tal. O Brasil adotou o sistema de identificação biométrica nas eleições no ano de 2008 por meio de um projeto piloto do Tribunal Superior Eleitoral. A tecnologia foi estreada nas eleições municipais daquele ano em 3 cidades pioneiras: Colorado do Oeste, Rondônia; Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul; e São João Batista, em Santa Catarina. O motivo principal para a adoção da biometria foi prevenir fraudes na identificação do eleitor, tornando o processo de votação ainda mais seguro e transparente. Os principais objetivos técnicos de segurança incluem eliminar o mesário pianista. Antigamente, mesários mal intencionados podiam se aproveitar da ausência de eleitores faltantes no final do dia para votar no lugar deles. Com a biometria, a urna só é liberada com a presença física e a digital do cidadão. Impedir a duplicidade de votos. Evita que uma mesma pessoa consiga emitir mais de um título de eleitor com nomes diferentes para votar múltiplas vezes. Garantir a individualização do voto. Como as impressões digitais são únicas, o sistema assegura com precisão absoluta que quem está votando é, de fato, o titular daquele documento. Então vamos à fala do Flávio Dino. Antes da biometria, o mesário usava o título de eleitor. Então, vamos dizer que o Lula ganhou com o mesário usando apenas o título de eleitor. Em 2002, só o título de eleitor. Em 2006, e com a Dilma digitando só o título de eleitor. Em 2010. Bem, aí chegou a biometria. E agora nós vamos para as eleições de 2014, quando a Aécio disputa com a Dilma disputando, né, o segundo mandato. E a Dilma ganha com biometria. Caraca! Então tá tudo certo? Era o Lula mesmo que ganhou? Vamos, era o PT mesmo que ganhou? Era a Dilma mesmo que ganhou? Há controvérsias, tá certo? Bem, onde que eu quero chegar? Vai entrar uma coisa aqui agora muito importante, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí é o espaço, o ambiente do teste de integridade. O teste de integridade é um teste que acontece durante o período de eleição, na hora da votação, né, que eles pegam urnas sorteadas e colocam no espaço para simular um voto. Essas urnas sorteadas são tiradas da sessão eleitoral. Elas vêm lacradas, elas vêm toda já pronta para votar, entendeu? Então aqui, ó, o que eu pesquisei? No teste de integridade tradicional, origem dos títulos. As urnas sorteadas para o teste já saem das sessões eleitorais carregadas com a lista oficial de eleitores reais daquela sessão específica. Como ocorre a liberação? Para simular a votação oficial no ambiente de teste, os servidores da Justiça Eleitoral digitam no terminal do mesário os números de títulos reais dos eleitores daquela sessão. Isso é feito apenas para habilitar a urna para receber o voto. Os votos em papel são preenchidos em cédula de papel
por partidos políticos e entidades civis na véspera. São completamente aleatórios e anônimos. Eles não estão vinculados ao nome ou título de nenhuma pessoa viva. Os servidores apenas leem o papel e digitam os números dos candidatos no teclado do eleitor. Então, passando o voto do papel para o voto da urna eletrônica e depois soma os dois para ver, né, se no voto do papel deu o mesmo resultado do voto da urna eletrônica a hora que imprime o boletim. Mas vamos para esse segundo parágrafo aí. Como ocorre a liberação? Para simular a votação oficial do ambiente do teste, os servidores da Justiça Eleitoral digitam no terminal do mesário os números de títulos reais dos eleitores daquela sessão. Isso é feito apenas para habilitar a urna para receber o voto. Mas não precisava de uma digital? O Dino não falou que tinha que tirar o número do eleitor ali, porque o número do eleitor é que dava para o mesário a possibilidade dele entrar na urna e votar, né? O que já estava acontecendo, e a biometria surgiu para isso, para evitar que a pessoa entrasse e votasse no lugar do outro. Não foi isso? Né? Está aí, explicado. Bem, então o teste de integridade acontece assim. A urna chega, né? O pessoal põe a urna lá, a urna estava pronta para votar, que fala aqui, ó, origem dos títulos. As urnas sorteadas para o teste já saem das sessões eleitorais carregadas com a lista oficial de eleitores reais daquela sessão específica. Bem, então, tinha que levar os eleitores daquela sessão específica para colocar as digitais lá, para abrir a urna para poder votar. Só que eles não fazem isso. Então, como é que acontece esse teste de integridade da urna eletrônica? Acontece que, para burlar esse sistema da digital, para o mesário continuar fazendo o serviço dele, o mesário cadastra a digital dele no sistema da urna eletrônica no início do processo. A Justiça Eleitoral preparou tudo direitinho. Falou, ó, é o seguinte, colocaram lá uma tal de biometria para os eleitores votar. Mas, ó, nós não vamos cadastrar todos os eleitores, não. Alguns vão ficar sem biometria, aí eles vão precisar votar. E aí, como é que faz? Eles não vão votar? Se eles não têm biometria? Alguém tem que abrir a urna para eles. Quem que vai abrir? O mesário. E como é que o mesário vai abrir? Se ele não tem a digital do eleitor? Ah, cadastra a digital do mesário na urna, no começo do procedimento, tira a zerésima da urna, depois cadastra, né? Registra a digital do mesário. Então, quando a pessoa que não tem digital, você usa a sua. E aí, meus amigos, aqueles ambientes que você viu ali, ó, os mesários, não é nem mesário, é os funcionários que estão lá fazendo teste na urna, né? Entraram nas urnas que estavam lá, né? Sorteadas para teste, que já saíam com as sessões eleitorais carregadas com a lista oficial de eleitores reais daquela sessão específica, com a biometria daqueles caras. E votaram o dia inteiro. O dia inteiro. Em todo o Brasil, cada estado faz um teste desse. Você viu aquele ambiente lá? Tá. Aí eu fiz um recorte aqui de um vídeo. Vou mostrar para vocês que já está ficando lendário esse vídeo. Uma pessoa fazendo, né, esse teste de integridade da urna. Ela vai votar direto. Olha só, com a digital dela. Numa urna oficial. Pronta para ser usada com as digitais dos eleitores dentro dela. Vamos ver? Informe o título de eleitor. 01 95 86 80 10 90. Nome: Afonso Tiburcio de Mesquita. Título: 01 95 86 80 10 90. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1931.
Eleitor pode votar. Presidente número 13. Nome Lula, partido PT. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 02 63 80 38 10 23. Nome Ailton Carlos da Costa. Título 02 63 80 38 10 23. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1969. Eleitor pode votar. Para presidente número 13, nome Lula, partido PT. Confirma. Votação encerrada. Informe o título de eleitor. 01 62 70 60 10 66. Nome Alaides Milhomem Borges. Título 01 62 70 60 10 66. Liberação via digital. Primeira tentativa. Não reconhecido. Segunda tentativa de liberação via digital. Não reconhecido. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1947. Urna liberada. Presidente número 13. Nome Lula. Partido PT. Confirma. Votação encerrada. Informe o número do título. 045. Para você fraudar o sistema eleitoral brasileiro, você teria que pegar 5.000 urnas. Nessas 5.000 urnas teriam que ter 100% de votos para um único candidato e dessa forma você moveria a intenção de voto em 1%. Então veja a complexidade que seria fraudar, porque as nossas urnas são muito descentralizadas. Você viu? O que ela estava fazendo? Ela estava usando a sua digital para votar no lugar dos eleitores daquela sessão eleitoral, porque eles não estavam lá para colocar a sua digital. Então, ela votou no lugar de todos eles. Ou, vamos supor, ela foi votando das 8 até às 17 horas, porque acontece o dia inteiro. Ela foi colocando o voto lá o dia inteiro. Todos os votos que ela colocou lá, ela botou a digital dela. Então, isso pode acontecer nas 480 mil urnas, não precisa ser 5.000 urnas, 480 mil urnas em todo o Brasil. Bem, esse teste que eu mostrei dela fazendo foi no primeiro turno. Então, ela vota também para deputado federal, estadual. Mas como eu estou falando para fraudar uma eleição no segundo turno, o tempo que ela gastou ali, ó, é muito pequeno. Assim, rapidinho ela votou em 3 candidatos. Votou no Lula 3 vezes. Então, se você pega 3 vezes, você põe aí, né? Vamos supor que ela colocasse aí 10 votos para o Lula. Pô, ou um outro candidato, vamos supor, né? 10 votos vezes 5.000 urnas. Aí 5.000 mesários, porque são 480 mil mesários. Você pega só 5.000 mesários. Vai dar quanto? Vai dar 50 mil. Tá bom? Isso. Ela trabalha com só 5.000 mesários. Agora preste atenção. Nós vamos entrar num assunto muito, muito curioso aqui. E aí eu quero perguntar para vocês, né? Já está comprovado aqui, né, que eles se enganaram, que a urna não é segura. Porque se ela pode fazer isso, todos os 480 mil eleitores, mesários, podem fazer isso no Brasil inteiro. Isso, então, é uma coisa que é incontestável, tá certo? Agora, vamos para aquele negócio de 1% que ela falou, certo? Olha aqui. Em 2022, teve 118.552.936
333 votos válidos, tá certo? Quanto que é 1% de 118.552.353 votos? É exatamente 1.184.523 votos. Esses centavos aí, porque eles achou que eu estava fazendo. Então tá, então é 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão. Bem, nós temos aqui um gráfico das eleições de 2022, segundo turno. O Lula ganhou com 50,9% contra Bolsonaro com 49,1%. Então a diferença é quase 1%, entendeu? Não chega a 2, mas vamos lá. E olha aqui, se você contar, o pessoal que entregou as urnas antes é porque encerrou às 17 horas, tá certo? E aí, ó, quando você vê lá, ó, tinha 10 minutos aqui, ó, 17h10, o Bolsonaro estava com 50, estava com quase 60% das urnas, quer dizer, nos votos, de vantagem. O Lula estava com 36%. Então, 60 a 36. Quando as urnas que fecharam às 17 horas, tá certo? As outras urnas que foram entregando depois, vamos supor que os mesários ficassem ali, né, fazendo o que essa mulher fez, né? Tenta teste 1, teste 2, pá, e aí vai virando um voto. Resultado: às 18 horas e 44 minutos, o Lula alcança Bolsonaro. E depois fica nessa ladainha aqui até as 22 horas para manter esse 1,6%. Então, foram, né, 17 às 18 horas e 18h44 para encostar no Bolsonaro. Depois, gastou de 19 até as 22 horas para passar só parece que é 1,8%. Vai vendo como é que a turma trabalha. Entendeu? Vamos ver o que vem pela frente? Vamos lá. O que vem pela frente? Olha, naquelas auditorias que foi feito, na época que o PL fez a auditoria, que deu aquele problema todo, que teve que dar uma coletiva, né? O Carlos Rocha, o técnico, né, descobriu que eram 5 modelos de urnas eletrônicas. Uma era moderna, a mais moderna, que era a de 2020. E as outras eram as antigas, né? Que tinha uma tecnologia diferente da de 2020. A de 2020 respondia perto de 40 e alguma coisa por cento. E as antigas corresponderiam a algo em torno de quase perto de 60% do total de urnas usadas naquela eleição. Aconteceu o seguinte: nas urnas antigas, que deu perto de 60% de urnas, apareceram uma vantagem para o Lula. O Lula ganhou nas urnas antigas. Nas urnas novas, de 2010, ganhou o Bolsonaro. E essa diferença, 2%, entendeu? Para o Lula, quer dizer, o Lula ganhou com a diferença de 2%, lá, uma coisa assim. Não foi uma coisa muito grande. O Bolsonaro ganhou nas urnas novas e o Lula ganhou nas urnas antigas. Inclusive, aparece um código lá, que, segundo o técnico lá, é um código inválido nos logs das urnas. Bem, mas isso não é o caso. Então vamos lá. Essas urnas antigas, nos logs das urnas antigas, descobriu-se que aconteceram 4.068.000 votos após as 17 horas. E nesses 4.068.000 votos após as 17 horas, porque isso aparece no log das urnas, viu, gente? Você identifica nesse método de votação, porque quando a digital do eleitor funciona, abre de uma vez. Quando não funciona, tenta 4 vezes, igual ela fez. Então, vamos supor que ela estivesse fechado com a urna eletrônica depois das 17 horas e quisesse ficar votando no Lula, tá certo?
teria que fazer 4 vezes. Esses registros de 4 vezes aparecem nos logs das urnas. Então, foram constatados que depois das 17 horas apareceram 4.068.000 votos nesses logs das urnas antigas, que é onde o Lula ganhou. Entendeu? As do Bolsonaro não apareceram nenhum voto depois das 17 horas. Significa que quando você teve aquela explosão de voto do Bolsonaro ali nos 15 primeiros minutos, que ele chegou a 80%, a 60%, é sinal que as urnas novas já tinham sido entregues. Por quê? Porque fechou às 17 horas. E aí deu aquele explosão de votos para o Bolsonaro. Era a liderança que tinha. Naquela hora se tinha Bolsonaro com essa vantagem. Por quê? Porque as urnas novas chegaram primeiro. Por quê? Porque elas não ficaram recebendo voto depois das 17 horas. Vocês estão entendendo? E dessas urnas que receberam votos após as 17 horas, nós distribuímos pelas regiões. O Nordeste deu 52% dos votos após as 17 horas. O Sudeste com 24%, o Sul com 14%, o Centro-Oeste com 6% e o Norte com 4%. Tá certo? Bem, por que só aconteceu nos logs, quer dizer, nas urnas antigas? Por que as urnas novas, o pessoal não quis colocar voto depois das 17 horas? Será que é porque elas desligavam às 17 horas? Ou será porque tinha alguma coisa lá que a turma não entendia? Falava assim, ó, vamos ficar só com as urnas antigas, que nós já estamos acostumados. Aliás, nós estamos desde 2002 trabalhando com essas urnas antigas, né? Vai que tinha alguma coisa na urna nova, então foi só nas urnas antigas. E que eram a maioria, tinha 60% do lote eram urnas antigas. Tá certo? Tá bom. E aí você tem esse problemão. Acontece o seguinte, que depois que o voto cai lá e mistura com os outros, não tem como separar. Você fala, anula os votos que aconteceram depois das 17 horas. Não tem como anular. Você sabe quem entrou depois das 17 horas. Mas é igual você jogar um copo d'água no mar. Não tem como você ir lá no mar pegar aquela água que estava no copo de novo. Tá entendendo? Pois é. Então, teve uma coisa que me deixou curioso, porque aconteceu uma coisa inédita em 2022, no segundo turno. Eu lembro que a campanha do Lula, e o Flávio Dino estava nela, movimentando lá para fazer com que o Barroso, né, colocasse ônibus de graça para os eleitores votarem no segundo turno. E aí o Barroso aprovou aquilo lá e tal. E depois aconteceram aquelas blitz. E aquelas blitz foram assim concentradas no Nordeste, em pontos específicos. E a turma falava assim: deixa o Nordeste votar. A Polícia Federal está barrando o eleitor do Lula, aquela coisa toda. E era onde o Lula tinha muito voto que essas blitz foram feitas. E aí eu pergunto, na minha ideia, isso aqui entendeu? É uma linha de raciocínio, viu, gente? Não leva a mal, não. O pessoal sabia, falou assim, ó, será que eles tinham a certeza que o Bolsonaro tinha muito voto no Nordeste? E aí precisava segurar o eleitor antes de chegar um pouco para o mesário. Ó, vai adiantando aí, sabe aqueles que não costumam votar? Já vai votando aí no Lula aí para adiantar o negócio. Porque a gente vai tentar encerrar isso aí cedo, para não dar a entender que a gente está segurando a urna até meia-noite. Eu acho que é a única explicação que eu entendo. Porque você não consegue explicar um excesso de blitz assim, entendeu? Igual eles fizeram no segundo turno. E eu depois, o rapaz que ordenou as blitz, que era o Silvio Ney Vasquez, em depoimento à Polícia Federal, ele falou que ele fez isso amando Alexandre de Moraes. E a gente sabe que o Alexandre de Moraes tinha lado, né? Enfim, eu penso assim, não sei você, entendeu? Essa ideia de deixar os eleitores demorando chegar na sessão eleitoral deve ser assim, os mesários poderem adiantar o serviço. Tá bom, vamos ver, pra você ver, né, o que vem pela frente aqui, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês.
Vamos acompanhar aqui. Como a gente dizia mais cedo, não é, Márcio Dani? Tendência, sempre foi assim, tendência que continue sendo. Chegam primeiro os votos do Sul, do Sudeste e de Brasília. E, por último, os votos do Norte e do Nordeste do país. E ele crava o seguinte: a apuração está avançando bastante no Rio Grande do Sul e no Paraná, estados bolsonaristas, e está pequena ainda na Bahia e no Ceará. Com esse status, fazendo o cálculo na ponta do lápis, ele diz que a probabilidade de dar o que as pesquisas estavam apontando, que é o ex-presidente Lula virando na reta final com os votos do Nordeste, deve acontecer. A apuração mais disputada até agora, desde que o segundo turno foi instituído, em 89, foi em 2014, e a virada, Aécio liderava as pesquisas de intenção de voto. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava até pegando um voo para ir para Belo Horizonte. Ia pegar um avião para descer em Belo Horizonte. Não é eu isso? estava lá. Você estava onde? Em BH? Estava em BH, porque em 2014 eu trabalhava na Folha, eu era carrapato do Aécio, né? Que é o jargão que a gente usa para dizer. E foi impressionante. Rafael, eu lembro, tenho muito claro, da quantidade de carros que chegavam com presentes para ele, presentes para a mulher e presente para Andréa Neves, a irmã dele, né? Até buquê, tinha de tudo. Foi o tombo foi exatamente aquela foto em que você tem ali o retrato da decepção, nada, né? Assim, porque faltava o Nordeste votar e o Nordeste votou e deu a vitória para Dilma. O que dá para a gente dizer é que só tem voto para entrar em estados onde Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o chamado 7-3, como disse o Márcio Gomes. No Maranhão ainda tem 9% das urnas a serem apuradas. E no Maranhão, de cada 10 votos, 3 vão para Lula, 7 vão para Lula e só 3 para Jair Messias Bolsonaro. Agora, gente, nós estamos vendo o gráfico. Olha aí os estados aonde o pessoal segurou as urnas até mais tarde. Bahia, que a gente sabe, né? Foi aí que nasceu o esqueleto do esquema do Banco Master, o PT da Bahia, né? Você tem o Piauí, né? E você tem o Maranhão, do Flávio Dino. Vocês estão entendendo? Aí que a turma foi puxando a rédea mesmo, entendeu? Mas vamos pensar que isso aí é apenas uma teoria que nós estamos apresentando aqui, viu, gente? Agora vamos naquela análise que eu achei interessante. Isso aqui é os servidores da Justiça Eleitoral que fizeram a manifestação ano passado, porque a Justiça de São Paulo, Eleitoral de São Paulo, queria tirar os servidores requisitados, os tarimbados servidores requisitados, aqueles que estão desde 2002 trabalhando com essas urnas eletrônicas, entendeu? E aí eles foram para o racha, falaram assim, não pode tirar essa turma não, porque o pessoal queria colocar terceirizados, porque eles já estão, entendeu? Manjados, a turma sabe que essa turma faz esse serviço. Quando eles descobriram que iam colocar terceirizados, iam quebrar o esquema deles. E eles estão para morrer. O que eles foram fazer? Fizeram manifestação, fizeram audiência pública lá no Congresso, ameaçaram fazer greve, e aí foram para cima da Carmen Lúcia, que era ministra, a presidente da Justiça Eleitoral ano passado, né? E aí ela acabou concordando, né, de deixar os servidores requisitados, os tarimbados servidores requisitados, trabalharem nas eleições desse ano, né? Então, até dezembro desse ano, ninguém mexe nessa turma. Ninguém mexe nessa galerinha aí. Vocês estão entendendo? Agora, João, isso aí é uma teoria da conspiração. Por favor, você não tem coragem de dizer que essa turma faz isso? Eles não são capazes de fazer isso, né? Esse 1%, né? Eu vi aqui, onde que eu vi? Deixa eu ver onde é que foi que eu vi aqui, ó, que eu queria falar sobre isso, sobre os 1%. Rapaz, onde que eu coloquei isso? Ah, coloquei aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Agora vamos para 1% da menina lá. Agora aqui embaixo, no preto aqui, ó, no negrito. O Lula teve 60.354
Não, 60.345.999 votos, que dá 50,9% dos votos válidos. O Jair teve 58.206.354 votos, que dá 49,1%. Agora, a diferença do Lula para o Jair foram de 2.139.645, que equivale a 1,8%. Bem, teve 4.060.000 votos após as 17 horas, que é 3,42% de 118.552.343 votos. Entendeu? E se a mulher falou que podia fazer, que era difícil fazer em 1%, será que é difícil fazer em 3,42%? Vamos pegar 3,42% dividindo por 2, vai dar 1,71%, próximo de 1,8%. O que eu poderia interpretar com isso? Que esses 4 milhões de votos que ficaram sendo colocados depois das 17 horas, poderia ser o seguinte, põe 1,71% para encostar no Bolsonaro, e depois você põe mais 1,8% para a gente passar o Bolsonaro. Bem, gente, isso tudo é teoria da conspiração, viu, gente? Tudo que eu estou falando aqui é apenas interpretação. Até porque, depois que o voto cai nas urnas, aí aquilo que eu te falei, é jogar um copo d'água dentro do mar, você não consegue tirar. Você tem esse monte de evidências aí, né? E você tem tudo para pensar. Poxa, aí fica o grilinho na sua cabeça, né? Cri, 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 cri. Pô, então é por isso que quando o Lula vai fazer comício, não vai ninguém. E quando o Bolsonaro vai fazer comício, enche aquela multidão. Curioso, não é? Será que essa turma só deixa para trabalhar uma vez de 4 em 4 anos? Fica fácil, né? Então tá bom. Então, quero ver seu comentário, tá certo? A nossa ideia aqui é pacificar o país e mostrar para vocês um pouco da realidade do que é o nosso processo eleitoral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comente, dê um like e compartilhe com os amigos, tá bom? Não compartilha com a turma do PT, não. Eles não gostam, eles preferem acreditar que a urna é santa, que a urna é benta, tá certo? Já basta a gente ficar desgostoso, né? O Brasil não precisa sofrer tanto assim. Não é assim mesmo? Então tá bom. Fique com Deus. Estou deixando a chave Pix aí, viu, gente? Se você gostou dessas informações, quanto que vale? Ah, vale 10 centavos. Vou mandar 10 centavos para o Pix para o João. Não, eu acho que vale mais. Aí fica a seu critério. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.